Em 22 de junho de 2025, 7 bombardeiros B-2 norte-americanos cruzam o céu do Irã. Em minutos, 3 instalações nucleares iranianas são bombardeadas. Donald Trump sai na televisão e declara que as instalações nucleares iranianas foram completamente e totalmente obliteradas. Esse evento, que marcou o fim da chamada Guerra dos 12 Dias, parecia ter posto um fim na questão nuclear do Irã e enfraquecido o regime dos ayatollahs. Mas há um problema. 7 meses depois, evidências de satélite mostram que o Irã construiu tetos e edifícios sobre os escombros das instalações nucleares danificadas. Se o programa foi obliterado, por que estão reconstruindo? Ademais, o movimento de navios militares dos Estados Unidos para a região, com o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln, e sua frota de ataque para a região do Oriente Médio em 26 de janeiro de 2026, indica que o presidente americano continua em sua política de pressionar o regime iraniano, principalmente clamando a necessidade da formulação de um novo acordo nuclear com o país persa. Essa situação revela que os eventos ocorridos durante a Guerra de 12 Dias foram apenas uma fase da campanha do regime americano e israelense na busca do desmantelamento do Estado iraniano, e ambos os lados sabem que o programa nuclear não foi destruído. Esta é a história de como as ações de Israel e dos Estados Unidos da América forçaram o Estado iraniano e o Oriente Médio a mais uma dura guerra essa que está por vir. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Adonai Guaxinuco e este é o Periferia do Império, um lugar onde são feitas análises do panorama global de poder e como as ações dos centros de poder global afetam as suas periferias. E hoje irei falar sobre um assunto que tem tomado conta dos noticiários internacionais nos últimos dias: a República Islâmica do Irã e as ações do governo de Donald Trump sobre o desafiador Estado persa no Oriente Médio. Para entender essa emergente crise de 2026, é necessário primeiro entender como o regime iraniano funciona. Fato é que o Irã não é uma democracia no sentido liberal ocidental, com uma separação entre Estado e religião e uma pluralidade partidária. O Irã, que vivenciou sua dura revolução nacional em 1979, que levou ao fim do regime monárquico de Reza Pahlavi, passou desde aquele ano a ser um Estado republicano teocrático xiita. Ou seja, existem eleições populares, eleições que elegem o presidente da República, e membros do Congresso iraniano, a chamada Assembleia Consultiva Islâmica, ou Majlis. O que difere tal regime comparado com os demais estados da ordem liberal do pós-Segunda Guerra Mundial é a sua característica forma de teocracia xiita vigente, com o líder supremo Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, no comando desde 1989, cujo papel é de absoluto soberano do país, encarregado de comandar as forças armadas, além de exercer forte influência sobre o judiciário persa, e na colocação de 6 membros do chamado Conselho dos Guardiões, órgão jurídico islâmico composto por 12 membros cuja função é garantir que as leis aprovadas pelos Majlis estejam seguindo a jurisdição islâmica do país. Nesse regime, Ali Khamenei, o Ayatollah de 86 anos, fica encarregado de gerir o funcionamento das instituições e buscar garantir que o governo siga com suas bases religiosas islâmicas revolucionárias, xiitas, principalmente pautadas nas visões do líder da Revolução de 1979, Ayatollah Khomeini, e suas ideologias principalmente enclausuradas no livro Walayat al-Faqih, ou A Tutela dos Juristas Islâmicos. Assim, o presidente eleito tem um cargo de menor soberania política, atualmente regido pelo presidente eleito Masoud Pezeshkian desde 2023, cuja função como líder do poder executivo é mais comparável à de um diretor de uma corporação, cujo dono atual é Khamenei. Ademais, é importante destacar também a presença de uma outra força política que molda o Estado iraniano: a Guarda Revolucionária Islâmica, composta mais ou menos por 190 mil combatentes ativos e que viu muitos de seus membros de alta patente sendo assassinados por Israel na Guerra dos 12 Dias. Tal órgão é atualmente a maior força armada do regime, estando acima até mesmo do exército iraniano convencional, e busca ativamente garantir sua continuidade do regime. Elemento que também recebe o suporte dos chamados Basides,
milícia paramilitar fundada por Khomeini, subordinada à Guarda Revolucionária composta por 300 mil membros, e que provém segurança interna ao Irã e busca organizar serviços e cerimônias dentro do país, ao mesmo tempo que garante o funcionamento do regime em nível local, ou seja, nas cidades e regiões administrativas do Irã. Valendo destacar que essas forças não são apenas militares, controlam entre 10 a 40% da economia iraniana. Elas têm influência entre 100 dos 290 assentos no parlamento iraniano e respondem diretamente às ordens de Khamenei, o que demonstra o forte poder político que a Guarda Revolucionária tem dentro do Irã. É importante essa compreensão sobre o Estado xiita do Irã, que contém essa classe de clérigos religiosos no topo de sua hierarquia política e social, com um ativo apoio também da sua ala militar e até mesmo de muitas camadas sociais no país. Assim, é importante salientar que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, e sim apresentando como o regime iraniano funciona. Esse regime, porém, logo vivenciou diversas crises, com uma onda de protestos em 1999, 2009, 2022 e agora 2026, revelando que o regime de fato sofre de um duro problema em sua sociedade, no qual muitos iranianos também não aparentam apoiá-lo plenamente em todos os aspectos, principalmente entre suas camadas sociais mais seculares e economicamente ativas. Esse complexo cenário, porém, vive em uma conjuntura regional que é ainda mais complexa, e eventos como a guerra entre Israel e Irã em 2025, que resultaram em um mero empate, revelam um pouco da magnitude do envolvimento iraniano e israelense nesta região. Compreendendo assim a estrutura política do Irã, é necessário destacar um pouco sobre seu rival político na região, Israel. E assim, é necessário primeiro falar que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem um problema. Desde 1979, quando a República Islâmica do Irã foi criada, os dois países passaram gradualmente a marchar em direção a um confronto. Por 40 anos após a Revolução Iraniana, o regime de Teherã engajou ativamente em uma política de expansão e envolvimento político em diversos países no Oriente Médio. O financiamento e treinamento de milícias islâmicas como o Hezbollah no Líbano, Hamas na Palestina e os Houthis no Iêmen, e a profunda penetração política do Irã no Iraque pós-2003 e na Síria do antigo Bashar al-Assad, formou o chamado Arco da Resistência, uma rede de grupos políticos e paramilitares aliados ao regime iraniano e financiados pelo próprio regime iraniano, e que muitos deles têm um ativo papel em combater o Estado de Israel. Porém, para Israel, os avanços do Irã na região, somado à sua política de supremacia militar no Oriente Médio, logo lhe levaram a um confronto com o Estado persa, fator que tomou ainda mais conta da agenda de segurança de Tel Aviv, quando foi descoberto em outubro de 2002 que o regime iraniano estava ativamente engajado em seu programa nuclear. Israel, um estado que detém significativo arsenal nuclear, viu isso como inaceitável e uma profunda ameaça ao seu projeto de supremacia regional no Oriente Médio. Assim, para Netanyahu, o problema é, se o Irã conseguir armas nucleares, o inimigo de longe se torna uma ameaça existencial. Então, Netanyahu, que ativamente promoveu para Washington o desmantelamento do programa nuclear do Irã, passou a ter dois objetivos em sua agenda de segurança regional, principalmente após o conflito em Gaza em 7 de outubro de 2023. Sendo esses objetivos: 1. Impedir que o Irã tivesse armas nucleares e 2. Mudar o regime em Teherã. Mas há um problema. Netanyahu não pode fazer isso sozinho. Israel tem força aérea poderosa, mas não tem capacidade de ocupar o Estado iraniano, ou nem mesmo de bombardear totalmente seu programa nuclear e forças armadas. Precisa da ajuda dos Estados Unidos da América. E em meio a um cenário de conflito que emergiu em 2025, quando Israel lançou unilateralmente um ataque a diversas bases e oficiais de governos iranianos, foi que o presidente Trump entrou em cena. Assim, em 22 de junho de 2025, 7 B-2 Spirits, os bombardeiros mais caros do mundo, atravessaram o espaço aéreo iraniano e jogaram 14 bombas GB-857 nas instalações nucleares iranianas, sendo o alvo 1 a instalação de Fordo, instalação de enriquecimento subterrânea localizada a 80 a 90 metros de profundidade dentro do solo. 6 crateras apareceram na superfície, a entrada do complexo colapsou devido ao impacto das bombas.
O segundo alvo foi Natanz, instalação localizada a 20 metros de profundidade, sendo ela um complexo de enriquecimento maior, no qual Trump aclamou ter completamente destruído. O terceiro alvo foi o complexo de Isfahan, centro de desenvolvimento de tecnologia nuclear, atacado por mísseis Tomahawk americanos, causando um substancial dano no lugar. Após os ataques, Trump aparece na televisão declarando que as instalações nucleares foram totalmente e completamente obliteradas. Parecia que o presidente norte-americano havia obtido uma vitória, impedindo que o conflito continuasse a escalar entre o seu aliado Israel e o Estado do Irã, enquanto pôde aclamar ter obliterado o programa nuclear do Estado xiita, mas a realidade se revelou ser outra. Em 24 de junho de 2025, 2 dias após a Operação Martelo da Meia-Noite, houve um vazamento de inteligência norte-americana. A Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos fez uma avaliação preliminar. Sua conclusão foi: o dano foi limitado, a infraestrutura subterrânea permaneceu intacta. O dano causado ao programa nuclear provavelmente resultou em um atraso de 1 a 2 meses. Avaliações contrapondo a afirmação do presidente Trump também foram feitas por Israel, que afirmou que houve apenas um dano substancial às instalações nucleares, mas que o programa continua vivo. E o pior, o Irã ainda detém por volta de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que, se for enriquecido ainda mais, permitiria o país a desenvolver um total de 9 a 10 armas nucleares. Essa situação ficou ainda mais problemática para Israel e os Estados Unidos 6 meses depois do ocorrido. Em dezembro de 2025, quando imagens via satélites mostraram algo interessante. O Irã estava ativamente construindo tetos opacos sobre Natanz e Isfahan, tetos que bloqueiam a visão de satélites norte-americanos, levantando a questão de um porquê. Se o programa foi obliterado em junho, por que construir tetos em dezembro? A resposta disso é que o programa nuclear não foi obliterado. O Irã está avaliando os danos e planejando a sua reconstrução, ou já está até mesmo engajando na reconstrução de seu programa. Esses tetos permitem que o trabalho interno seja feito sem uma vigilância dos satélites americanos ou israelenses. E o pior, o regime dos ayatollahs permanece intacto, vivendo até então um período de popularidade por parte da população que viu seu país sendo atacado de forma indiscriminada por parte de Israel, que deixou mais de 700 mortos no conflito. Essa revelação sobre a descoberta do funcionamento, mesmo que parcial, do programa nuclear iraniano, somada também a declarações de líderes israelenses que afirmaram que o outro objetivo da Guerra dos 12 Dias era a total deposição do regime iraniano para a chegada de um novo regime aliado ao Ocidente Israel, possivelmente enclausurado na figura do príncipe Reza Pahlavi, traz uma nova perspectiva sobre o próximo episódio que tomou conta da sociedade e política do Irã, ocorrendo em 28 de dezembro de 2025, após um grupo de comerciantes e bazares em Teherã entrarem em greve e passarem a protestar devido à situação econômica do país persa. Esse grupo protestava contra a precária situação econômica do Irã, que é ativamente pressionada por sanções econômicas americanas e que vive uma forte inflação sobre sua moeda, o rial iraniano, chegando a 52% de inflação no mês de dezembro em 2025, além de sofrer com uma substancial prevalência de desemprego em sua sociedade. Os slogans iniciais dos manifestantes eram de cunho majoritariamente econômico, clamando por melhorias na situação econômica do país, mas conforme os dias foram se passando, os slogans foram substituídos por uma conotação mais política, chegando até mesmo a trazer o envolvimento de símbolos pré-revolucionários, o leão e o sol, a aparecerem entre cartazes dos protestos em Teherã e em demais cidades no Irã. Pessoas dentro dos protestos começaram a aclamar por uma mudança de regime. Diante dessa situação, que logo começou a envolver uma onda de violência nas ruas por parte de alguns grupos em meio aos protestos, o regime toma decisões drásticas. Em 8 de janeiro de 2026, o regime corta o acesso à internet no país, impedindo que informações e notícias pudessem sair e entrar no Irã. Logo, as milícias Basites entram em ação, e uma dura onda de repressão e combate envolve as ruas das cidades iranianas. O resultado disso foi controverso, com um total de 3.117 mortes aclamadas pelo regime iraniano, que na realidade podem ter chegado a até 30 mil mortos de acordo com fontes externas ao regime. Essa onda de mortes também foi acompanhada de um evento importante,
as ondas de contraprotestos que também tomaram conta do país entre os dias 10 e 11 de janeiro. Contraprotestos esses que foram ativamente organizados pelo próprio regime iraniano, visando promover uma mensagem de unidade nacional contra o que o regime via diante desses protestos do país. Sendo que na visão do regime iraniano, os protestos tinham uma ativa infiltração de órgãos de inteligência israelense e americanos no país, que estariam ativamente envolvidos na violência que tomou as ruas de Teherã, para promover, assim, o fim do regime dos ayatollahs por parte da sociedade iraniana. Essa situação criou não só uma percepção por parte do regime de que o envolvimento ocidental e israelense estava instigando as revoltas populares, mas também resultou em uma maior divisão social no país, com muitas camadas sociais iranianas, principalmente as mais religiosas, vistas como sendo patriotas e ativamente apoiadoras do regime de Teherã, enquanto os que protestavam estavam sendo pautados como traidores da pátria, que conspiravam com os Estados Unidos e Israel. O resultado disso é o fim dos protestos já por volta do dia 11 de janeiro, mas que somente veio à tona na mídia ocidental no decorrer do dia 14 de janeiro, com o presidente Trump afirmando ter ativamente se envolvido em negociações para pressionar Teherã a parar com as repressões e a execução de pessoas que protestavam. Todavia, algo muito importante ocorreu nesse período. Enquanto o Irã reprimia os protestos, Trump estava ativamente organizando um ataque ao país persa, visando enfraquecer suas instalações econômicas e militares a fim de instigar os manifestantes a derrubar o regime dos ayatollahs. Porém, as ações do presidente foram suspensas por ele mesmo, logo após o governo israelense ter ligado para o presidente americano no dia 14 de janeiro, pedindo para que ele não ordenasse um ataque, aclamando que Israel não estava adequadamente preparada para um conflito contra Teherã, indicando que os ataques de mísseis de Teherã na Guerra dos 12 Dias foram maiores e mais precisos do que Tel Aviv imaginava. Assim, o presidente norte-americano cancela o ataque, mas logo o presidente americano adentra com um novo plano, visando ativamente formular um acordo com o Irã, que pusesse um fim ao programa nuclear do país. Fator que também foi acompanhado de uma tentativa de pressionar o regime dos ayatollahs a ir à mesa de negociação, com os Estados Unidos enviando navios de guerra para o Oriente Médio e demais aeronaves para bases militares norte-americanas na região, mostrando que Trump optou por uma mudança de estratégia, uma que não houvesse conflito, porém estratégia essa que parece ser meramente temporária, com Washington deixando claro uma mensagem para o governo iraniano: ou faça um acordo ou haverá uma nova guerra, e dessa vez com ativo envolvimento dos Estados Unidos da América. Mas afinal, quais são as exigências do governo de Donald Trump? Desta forma, é importante primeiramente comparar as exigências de Trump com as exigências de Teherã, com o Estado americano exigindo primeiramente que houvesse zero enriquecimento de urânio no Irã. O Irã não poderia mais enriquecer urânio em seu país, efetivamente cessando os avanços de seu programa nuclear nacional. A segunda exigência seria o reduzir do Programa Nacional de Mísseis Balísticos do país, fator que foi essencial para as retaliações iranianas frente aos ataques israelenses. E 3. Parar o suporte e apoio aos seus proxies na região, como o Hezbollah e o Hamas, efetivamente acabando com o projeto nacional iraniano de criação do Arco da Resistência na região. E, em meio a isso, as exigências de Teherã são: um levantar imediato de todas as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. 2. Um remover de todas as ameaças militares dos Estados Unidos na região, essencialmente exigindo que houvesse uma retirada dos navios americanos na região, como o USS Abraham Lincoln, que está agora localizado no Oceano Índico, próximo ao mar iraniano. 3. Direito soberano ao enriquecimento do urânio. E 4. Nunca negociar o seu programa de mísseis balísticos. Mas com isso, vemos que existe uma dura incapacidade de negociação de ambas as partes, com Teherã deixando claro que valoriza sua soberania e independência, fator que, com uma periferia no sistema global, busca ativamente sobreviver aos avanços do centro, pautado principalmente no poder norte-americano. Assim, seu programa nuclear ativo é de extrema importância para a soberania do país.
que viu suas instalações nucleares sendo atacadas pelo governo norte-americano, criando assim um clima de total incerteza e desconfiança por parte do regime iraniano, fator que só era exacerbado pela percepção de Teherã devido às ações do presidente norte-americano Donald Trump, que sofre de uma ativa influência israelense em seu governo, buscando parar totalmente o programa nuclear de Teherã e impor um fim ao projeto nacional de Arco da Resistência na região. Assim, esse cenário, que tem também a participação dos demais países árabes do Oriente Médio, que buscam promover uma negociação entre os dois estados, revela estar caminhando para um duro fracasso, uma vez que não existe nenhum ponto de convergência entre as propostas de Trump e Teherã. A guerra parece ser inevitável, porém aqui é necessário salientar que tal ação não será tão fácil assim para o centro de poder que é os Estados Unidos da América. Donald Trump se vê em uma difícil situação, uma vez que uma guerra contra o Irã iria rapidamente escalar para uma guerra regional no Oriente Médio, devido à profunda rede de influência de Teherã com seus grupos paramilitares na região, somado também às ações de Israel no eventual conflito, o que não seria visto com bons olhos por parte dos demais estados sunitas do Golfo Pérsico, que deixaram claro que não querem um conflito regional e não permitiriam o seu espaço aéreo ser usado pela Força Aérea Israelense para atacar o Irã. Ademais, tal conflito iria claramente resultar em baixas americanas e no fechamento do chamado Estreito de Hormuz, importante região para o fluxo global de petróleo e gás natural, no qual o Irã faz fronteira marítima e tem forte influência. O fechamento dessa região, que compõe cerca de 20% do fluxo global de petróleo, certamente levaria a uma profunda crise no valor do barril da importante commodity em escala global, afetando países como China, Rússia e as demais monarquias do Golfo Pérsico, que são importantes aliados de Washington, mesmo durante a era da desdolarização. Essas ações do centro de poder norte-americano levariam diretamente a uma escalada de tensões entre as periferias antissistema e até mesmo aos outros centros de poder global, vulgo a China, que vê em Irã um importante aliado em seu projeto econômico global, principalmente na expansão da iniciativa econômica Cinturão e Rota, a fim de expandir sua influência econômica chinesa a nível global. Ademais, em sua esfera doméstica, o presidente certamente sofreria um abalo vindo de sua base, que apoia profundamente uma política de não envolvimento dos Estados Unidos na esfera global, principalmente por meio de conflitos, fator que também iria aligerar ainda mais uma impopularidade, elemento que já vem ocorrendo em decorrência das novas descobertas sobre os arquivos de Jeffrey Epstein, que demonstram como essa controversa figura esteve ativamente envolvida com as demais elites norte-americanas, tanto de governo quanto da esfera privada, e ativamente chantageou as elites americanas e internacionais. E também esteve envolvido em muitas ações controversas demais para serem faladas aqui neste vídeo. Mas agora, a questão de um conflito parece ser um tanto inevitável, a não ser que Trump ou Teherã escolham em ceder em uma de suas demandas. Uma nova guerra parece certamente estar vindo pelo horizonte, e as consequências das ações do centro serão sentidas profundamente na periferia global. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo do meu canal. Novamente, meu nome é Adonai Guaxinim e este é o Periferia do Império, um lugar onde faço análise de política externa, compreendendo as dinâmicas de poder entre o centro de poder global contra as suas periferias, periferias essas que nem sempre são amigas umas das outras. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deem um comentário, pois tudo isso agrada ao poderoso Deus que é o algoritmo do YouTube e me incentiva a fazer mais vídeos para o canal. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até mais.